Olá, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Michele Janela está curtindo férias. E veja só quem está comigo aqui hoje, ó. Osmar Garrafa, Chico Lang. Grande noite para vocês também. Para você também, hein? Bom ano, hein? Bom ano para todos nós. E queria dizer que o programa de hoje tem Copa São Paulo, gols pela Europa, as novidades no mercado da bola, a representação de 2 grandes clubes de São Paulo e muito mais. Só que antes de acompanhar tudo isso, que tal você prestar atenção nessas dicas? E nós estamos de volta, já colocando você aí do outro lado da telinha no meio da discussão. Até agora, o Palmeiras não anunciou nenhum reforço e perdeu vários jogadores, como os zagueiros Edu Dracena, Antônio Carlos, o volante Thiago Santos e os atacantes Arthur e Borja. O São Paulo também não contratou ninguém, mas por enquanto também só perdeu o atacante Raniel entre os atletas que vinham sendo utilizados. O Santos perdeu o técnico Sampaoli, os laterais Vitor Ferraz e Jorge, além do zagueiro Gustavo Henrique, e chegaram o técnico Gesualdo Ferreira, melhor, está para chegar, né? Deve chegar amanhã em São Paulo, o atacante Raniel e o lateral Madison. Já o Corinthians teve as saídas do zagueiro Manuel, dos volantes Júnior Urso, Ralf, René Júnior, Matheus Jesus e Thiaguinho, e dos meias Sornossa, Marquinhos, Regis e Jadson, que também não faz parte dos planos do técnico Thiago Nunes, além do atacante Cleison negociado com o Bahia. Chegaram, portanto, Thiago Nunes, o lateral Sid Clay, o volante Cantijo, o meia atacante Luan e o atacante Matheus Davó, que deve ser anunciado em breve. Diante disso, nós lançamos a seguinte enquete: qual time chega mais forte para o início da temporada? Corinthians, Palmeiras, Santos ou São Paulo? Você pode entrar no site gazetesportiva.com para deixar seu voto. Pode participar também usando a hashtag Gazeta Esportiva, que seu comentário vai aparecer ao vivo aqui no programa. E você também tem a opção de mandar um vídeo de até 10 segundos com algum comentário ou pergunta para nós pelo WhatsApp. Anota o número: 11 o DDD, se você não estiver em São Paulo, 994791633. Repetindo, 994791633. Você já sabe, né? Grava com o celular deitado para a imagem ficar muito melhor. E eu já repasso essa pergunta para vocês. E já colocando um pouquinho de pimenta. O Corinthians foi o time que mais contratou até aqui. Mas não sei se isso o deixa mais forte. O que vocês acham? Eu não acho que deixa mais forte no momento, é ainda um processo de montagem, é um pouco cedo para a gente falar, mas obviamente a gente não vai fugir da enquete. Se você, dentro desse quadro apanhado geral que você fez, no time titular o Palmeiras mexeu muito pouco. Sim. Mexeu muito pouco, né? O Palmeiras terminou em 3º lugar do Campeonato Brasileiro. O São Paulo buscando autoafirmação. Corinthians de técnico novo, assim como o Palmeiras, mas mexendo no time, chegando reforços. E a equipe do Santos também perdendo técnico e perdendo jogadores. Então, para mim, nesse momento, quem larga na frente é o Palmeiras. Não sei se para alegria ou para tristeza, mas acho que para tristeza do Chico Lang. Olha, Garrafa, você, antes de mais nada, boa noite, né? E eu acho que você tem razão nesse aspecto, porque o Palmeiras perdeu pouco, né? Perdeu pouco e ganhou... Perdeu reservas, né? E ganhou 7 moleques da base, que a gente não sabe o que vai acontecer com esses moleques. Vai que eles dão certo ali, né? Nessa mudança de tática da diretoria do Palmeiras. Então, eu acredito que seja o Palmeiras também o time que sai na frente. E, em segundo lugar, o São Paulo, que também é outro que não mudou nada. Base. Não perdeu ninguém. Não perdeu ninguém. O Raniel, né? Só que não é titular. Que não é titular. Mas está carregando um peso aí de não vencer há muito tempo um campeonato, não é? Isso tem um certo peso. Não, o próprio Helena falava, acho que na sexta-feira aqui, e eu concordo com ele. O São Paulo não me inspirou, não inspirou Helena, não sei vocês, não inspirou uma confiança para que ele chegue forte. Vamos torcer para que realmente o São Paulo encontre o melhor caminho. E é verdade o que o Chico observou. Você também pontuou muito bem de que o São Paulo também manteve base. Mas por não inspirar, eu acho que tem que esperar um pouquinho mais do São Paulo. O São Paulo depende de se o Fernando Diniz vai colocar em prática aquele jogo ofensivo que todo mundo quer que ele coloque. É isso aí. Porque até agora ninguém viu nada, né? Até agora ninguém viu nada. Só viu ele escalando o time que o Dani Alves quer, né? Ou que a maioria dos jogadores querem. Agora, eu, sinceramente, acho que tempo para isso vai ter que botar em prática. Tempo para isso vai ter, claro. né, Celso? Vai ter que mostrar serviço. Mas eu concordo com vocês também. Acho que o Palmeiras começa o ano
mais forte porque manteve a base. Tem um técnico novo, mas manteve a base. E chega o Luxemburgo com aquilo apontado para o céu, como ele diz. É verdade. Né? Será que o Luxemburgo deve estar numa sede para ganhar um campeonato paulista. Maluco. Fala, peguei esse elenco, conhecendo o Luxo, você conhece também? E pode falar até que é o Paulistinha, mas se ganhar o Paulista vai ter uma baita festa. Paulistinha para ele? Para ele é Copa do Mundo. Não, É Copa do Mundo. O Galhote, outra coisa. É verdade, para ele vai ser Copa do Mundo. Ele vai chegar para o Galhote e falar assim, presidente, cala a boca. Fica quieto. Vai ser um atrativo e tanto. Título é título. Título é título. Não é? Bom, agora vamos fazer contato com o CT Joaquim Grava, onde o repórter Jonas Campos acompanha a reapresentação do Corinthians. Boa noite, Jonas. Fala, Celso, muito boa noite a você, Chico Lang, Osmar Garrafa, todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Olha, vocês estavam falando aí sobre os 4 grandes. Podemos dizer que a reapresentação do Corinthians foi talvez a mais movimentada, viu? Muitas novidades nesta segunda-feira aqui no CT Joaquim Grava, a começar pela apresentação oficial do técnico Thiago Nunes. Ele anunciado há 60 dias no ano passado, já confirmado como treinador para 2020, mas hoje concedendo a sua primeira entrevista coletiva, sendo oficialmente apresentado aqui no Corinthians, que vem com mudanças no elenco. O Thiago Nunes concedeu uma longa entrevista coletiva com sala de imprensa cheia aqui no CT Joaquim Grava, falou sobre o seu estilo de jogo, falou o que pretende dessa equipe do Corinthians, o que pensa sobre o futebol desse Corinthians. Muita gente fala do jogo ofensivo, né, que ele mostrou no Atlético Paranaense, mas ele falou que acima de tudo é preciso formar uma equipe equilibrada. Se precisar se defender, dar a bola para o adversário e sair no contra-ataque, não tem problema nenhum. Um time equilibrado é a prioridade do Thiago Nunes, que já trabalhou no campo também, sua primeira atividade aqui no gramado do CT Joaquim Grava, com novidades também entre os jogadores, os 2 principais reforços do Corinthians no campo, né? O Luan já oficialmente anunciado trabalhando com bola e o Vitor Cantillo, colombiano. O Corinthians deve anunciar muito em breve, jogador que chega inicialmente por empréstimo, né? Mas o Corinthians tem preferência de compra e vai ficar com esse atleta, jogador visto com muito bons olhos pelo Thiago Nunes para essa temporada, já também aqui no gramado do CT Joaquim Grava, assim como outras novidades. Um ponto interessante da entrevista coletiva, para a tristeza de muitos torcedores, Thiago Nunes diz que 2 ídolos não fazem parte dos planos para esse trabalho de 2020. Volante Ralf e meia Jadson fora dos planos, nem se reapresentaram hoje, são esperados por aqui na quarta-feira, mas ficam liberados para negociar com outros clubes. Ralf e Jadson, ídolos com história no Corinthians, portanto, não fazendo parte do plano do Thiago Nunes. O treinamento de hoje ainda teve uma questão preocupante com o goleiro Cássio. A gente traz tudo daqui a pouco, Celso, os detalhes desse treinamento e dessa apresentação, primeiro contato do Thiago Nunes com o elenco do Corinthians, bastante modificado, que vem com novidades em 2020. Celso. Muito bem, Jonas. Obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho você volta, então, com mais sobre o Corinthians. Aí eu aproveito... Daqui a pouquinho a gente vai falar do Palmeiras também. E tem gols da Copinha. Mas antes de passar a bola, mudar de assunto, queria que vocês falassem um pouquinho, só uma pitadinha, dessa história do Jadson e do Ralf não estarem nos planos. Aí eu fiquei muito chateado. Sério? Fiquei chateado por causa do Ralf. Do Jadson não, que eu acho que o Jadson já era mais ou menos esperado, porque ele no ano passado estava rendendo. Não conseguiu jogar, pouco. né? Não conseguiu jogar, machucado, estava se arrastando, essa é a grande verdade. Mas o Ralf, eu fiz aqui um scout do Ralf, ele fez 419 jogos pelo Corinthians e 9 gols. Ganhou 3 campeonatos paulistas, 2 brasileiros, 1 Recopa, 1 Libertadores e 1 Mundial. Quer dizer, é muito título para o Corinthians, são 8 títulos. Se não me engano, ele se equiparou ao Marcelinho Carioca. Né? Com esse tipo de... Você que está chegado no Marcelinho, me ajuda aí. Eu acho que, taticamente, objetivamente, eles empataram em número de títulos. Quer dizer... É o próprio Cássio, né, que tem também essa mesma margem. Essa mesma margem. Agora, Chico, eu concordo com o Chico, não é? E me parece um pouco até prematura. Eu não sei o que está passando na cabeça dos diretores do Corinthians. Daqui a pouco o Jonas vai atualizar mais os dados do Corinthians, mas chegou mesmo de concreto que o Sid Clay, o Luan, o Davó. O Davó, mas o Davó... E o Cantillo. E o Cantillo, né? Então, acho que o Ralf, dentro do elenco, acho que o Ralf podia ser útil. Como capitão, como jogador com uma característica de mais de marcação. Cara que se precisar pode até aparecer na zaga. Lógico. Né? Porque hoje você tem quem para volante?
Você fica com o Gabriel, o Gabriel, o Ramiro. Tem o Ramiro. Você tem o Ramiro. Voltando. Tem jogadores aí que mais o novos. Corinthians tinha muito volante, olha só. René Júnior, Matheus Jesus, Ralf, Júnior Urso. Mas tudo bem, só que esses jogadores que você falou são jogadores que não vingaram até aqui, né? Que teve jogador que até tá voltando de mas empréstimo. agora tem Camacho, né? A gente tem o Camacho, Camacho. a gente tem a oportunidade de refletir mais sobre isso, mas acho que tem a ver com o estilo de jogo e bom marcador fica o Gabriel. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Agora, um PT saudações pro Ralf seria injusto do Corinthians. Eu acho que o Corinthians tem que arrumar um bom negócio para ele continuar a carreira dele em outro clube e fazer uma homenagem para ele no jogo de despedida, uma coisa assim, né? Uma homenagem para ele e para o Jadson. 8 títulos pelo Corinthians, amigo, não é qualquer um. Né? Não é qualquer um mesmo. Hora da previsão do tempo aqui no Gazeta Esportiva. Prepara o seu guarda-chuva, tem chuva de gols pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Líder do Grupo 15 da Copinha, o Fluminense garantiu vaga na próxima fase da competição ao vencer o Vilenense por 2-0. O primeiro gol foi do zagueiro Luan, de voleio, após cobrança de escanteio de Jefferson. E o segundo gol começou em uma cobrança de lateral e terminou na finalização com o estilo de John Kennedy. Quem também já tem lugar garantido na próxima fase é o Palmeiras. Com 2 gols de Fabrício ainda no primeiro tempo, o Verdão bateu Petrolina por 2-0. O Vasco estreou na Copa São Paulo com goleada sobre o Carajás. Logo aos 9 minutos, Juninho abriu o placar após passe de Caio Lopes. Aos 17, Laranjeira subiu mais alto que a defesa paraense e fez 2-0. Logo na saída de bola, o Carajás diminuiu com Jonas Açaí. 3 minutos depois, o Vasco ampliou com esse gol de cobertura de João Pedro. No segundo tempo, o zagueiro Miranda bateu o pênalti e fez Vasco 4-1. E no fim, Arthur fechou a conta em Itapira. Vasco 5, Carajás 1. Com 1 gol em cada tempo, o Coritiba venceu o CSA por 2-0 no Canindé. Pablo Mendes e José Daniel garantiram a vitória do Coxa. Já a Portuguesa, dona da casa, sofreu uma doída derrota diante do São Bento. O time de Sorocaba saiu na frente com Gustavo. No segundo tempo, a Lusa empatou com o Davi. Mas já nos acréscimos, Marcos Vinícius deu a vitória ao São Bento, 2-1. E o Palmeiras começou bem, classificado. Será que esse ano ganha a Copinha? Vou ter que tirar. Isso é uma provocação ou uma pergunta séria? Não, uma pergunta séria. Quem sou eu para provocar? Não estou provocando ninguém. Quer tirar a copinha da música, é isso? Quer tirar a Copinha da música? Será que tira? Esse é o velho Chico Lang, né? Tá vendo? Isso também acaba colocando um peso sobre a molecada. Pior que coloca. Coloca, claro que coloca. Lógico que coloca. O atual campeão da Copa São Paulo fez a estreia na competição no último sábado. O tricolor sentiu a pressão da estreia e não saiu do empate sem gols com o Operário do Paraná. Público bem legal para ver a estreia do tricolor na Copinha. E motivo para essa euforia não faltava. Afinal, o campeão da última edição estava em campo. O adversário do São Paulo não tinha muita tradição, mas vontade não faltava a garotada do Operário Ferroviário do Paraná logo no início do jogo. Os meninos paranaenses andaram exagerando nas faltas. Já a garotada tricolor estava ansiosa e errava passes primários. Bom, aos pouquinhos a gente sabe que o friozinho na barriga vai diminuindo e as coisas voltando ao normal. Voltam mais ou menos, né? Pois nesse lance, Galeano chegou um pouquinho atrasado. Pouco depois teve reclamação de pênalti. Vai, levanta que não foi nada, certo? O time do Operário criava pouco e quando criava, deu ruim. E o primeiro tempo terminou assim, 0-0. Na segunda etapa, o tricolor voltou ligado e de cara teve 3 chances. Uma com Marcos Júnior, outra nesse chute de Galeano e essa com o zagueiro Matheus. E o Operário, hein? Bom, depois dessa,
deixa pra lá. Ao São Paulo faltava caprichar na pontaria, né, Fasson? E quando acertava, como nesse chute de Tales, lá estava o goleiro Fabrício. Antes do fim do jogo, mais 2 boas chances desperdiçadas. Essa com o garoto Senna e essa outra com o Juan. Mas ficou nisso. O atual campeão da Copinha acabou empatando em 0-0 na estreia. Decepcionou e saiu vaiado de campo. Você tem um grupo de garotos, né? E o time saiu vaiado de campo. Tinha expectativa, o atual campeão estrear com vitória, não aconteceu. Emocionalmente, de alguma forma, preocupa as vaias no final do jogo, não? Não, na base você tem que estar preparado. Se eles não estiverem, eles têm que se preparar. Então eu acho que já é um aprendizado para eles. Nós sabemos que o torcedor vibra, que ele quer a vitória, que eles exigem que a gente lute cada vez mais. Então nós lutamos, mas ainda faltou alguma coisinha. Então vamos ver se da próxima vez não falta. O torcedor também, muitas vezes, ele é sem noção, né? Qual o objetivo da Copinha? Revelar jogadores. Revelar os jogadores. Você já vai o time, já bota uma baita pressão na molecada? Faz parte do futebol, Celso. Pra molecada já ir se acostumando. Como disse o Orlando, né? Eu tô entendendo onde você quer chegar, mas é para ir se acostumando, sim. Tem que dar apoio para esse garoto. O São Paulo criou bastante, mas faltou talvez a tranquilidade por estreia para colocar a bola para dentro. E um detalhe importante, o ano passado, o São Paulo, antes que o Chico Lang se anime, o São Paulo estreou com um empate e acabou sendo campeão. Isso que eu ia falar, porque o São Paulo ano passado cresceu dentro da competição. E essa Copinha, ela engana um pouco, viu? Porque às vezes você começa bem e termina mal, e às vezes você começa mal e termina bem, né? O São Paulo pode repetir o que fez o ano passado. Se bem que um gol desse aí, o cara vê, mesmo no Júnior, o cara vê um cara perder um gol desse, ele já fica meio assim. Mas eu acredito que o São Paulo se reabilite, viu, na Copinha. É sempre uma grande força que está lá por causa dos meninos da base de Cotia, né? Aí, segundo tempo, o São Paulo o primeiro tempo foi muito ruim, Celso, na boa. O primeiro tempo foi sofrível. Aí cascamos um amendoim ali, começamos um amendoinzinho, porque não saía daquilo, né? Aí já no segundo tempo, não, tinha que ficar mais atento no off, porque o São Paulo criou, mas não fez. Verdade, mas vai crescer devagarinho. Agora, sabe que eu tenho muito amigo na Moca? Tá sorrindo à toa. É mesmo? Sabe por quê, Chico? Não. Pois é, não é que o Juventus da Moca fez jus ao apelido de moleque travesso e complicou a vida do adversário na Copinha? Exato, complicou a vida de um gigante do futebol brasileiro pela segunda rodada do Grupo 21 da Copa São Paulo. Aquele ditado que diz que não tem mais bobo no futebol, aquele papo de que no campo são 11 contra 11, tudo isso, meu amigo, vem fazendo muito sentido em alguns jogos da Copinha. Para você aí ter uma ideia, no sábado, o São Paulo, que é o atual campeão do torneio, ficou no empate sem gols com o modesto Operário lá do Paraná. A estrutura dos grandes clubes ainda é bem maior do que aquela oferecida pelos times menores, isso é verdade, só que esse fator muitas vezes não é traduzido em resultados. Pelo contrário, ontem, por exemplo, o Grêmio encarou o Juventus em Mogi das Cruzes pelo Grupo 21 da Copa São Paulo. O domínio gremista foi enorme no primeiro tempo. Aos 20 minutinhos, o Elias recebeu do Fabrício e bateu sem chances para o goleiro Matheus. É o que diz um outro ditado do futebol, galera. Estrutura ajuda, mas quem decide é a qualidade de quem está lá dentro do campo. A gente sempre diz que o jogador que dá o espetáculo ali dentro, a gente prepara, tenta fazer a melhor estratégia, a melhor parte tática, mas o jogador ainda tem a total resolução dentro do campo, né? Então, eles têm os méritos de estarem vestindo a camisa de um clube grande. Por falar em qualidade, a grande aposta desse elenco aí do Grêmio que tá na Copinha é o garoto Rildo, de só 20 aninhos de idade. A multa contratual dele é de cerca de 113 milhões de reais. E olha que trabalhar com joias do nosso futebol não é nenhuma novidade para a diretoria gremista, não. O trabalho nas categorias de base do Grêmio tem rendido frutos tanto para o elenco principal quanto para os cofres do clube. A equipe formou recentemente jogadores como Fernando, Adilson, Lucas Leiva e Arthur. O volante Arthur, aliás, foi vendido para o Barcelona por cerca de 140 milhões de reais, a venda mais cara da história do Grêmio. Só que é aquele negócio que eu disse, tá tudo muito parelho no futebol. E o Juventus também tem o próprio craque, a própria joia que pode ser vendida aí para um Barcelona da vida. O atacante Riquelme, principal válvula de escape do moleque travesso, tava causando para cima da zaga do Grêmio. Até que aos 13 da segunda etapa, ele fez essa travessura aí na falha do Fernando.
1-1 em Mogi. Fim de papo e mais uma máxima bastante popular para encerrar a nossa reportagem. O Brasil tem jogador bom em cada esquina desse país. Tem, essa copinha aí é um celeiro, né? 128 equipes. Vocês vão ver muito atleta bom ainda saindo dessa copinha. Então esse é o exemplo mais claro aí. Todo jogo a gente está focado, né? Mas é um jogo que tem que prestar mais atenção, no mínimo de erro tem que ter. E é esse jogo que o jogador tem que aparecer. O jogo gostou de jogar. Você viu o nome dele, né? Riquelme, tá? Mas com K, mas Riquelme. Mas você sabe, Celso, é o seguinte, veja bem, o Juventus sempre teve uma tradição de revelar grandes jogadores em copinha, né? E eu me lembro que desde os anos 70, quando começou essa Copa São Paulo, o Juventus sempre chegava com perigo. Sim. É que depois faliu. Já foi campeão, inclusive. Aconteceu com o Juventus e aconteceu com a Portuguesa, né? Foi falindo, futebol foi deixando de lado e hoje só sobrou aquele patrimônio gigantesco. Mas ouso dizer hoje que o Juventus está melhor que a Luzinha, viu, Chico? Ah, sim, né? Nem dúvida. Vamos agora para as últimas movimentações do mercado da bola. Vem com a gente. E nós começamos com a confirmação de negócios que já tínhamos adiantado na semana passada. O atacante Rafael Sobis foi anunciado oficialmente pelo Ceará como reforço para essa temporada. O atleta de 35 anos não teve o vínculo renovado com o Inter e deixou o Rio Grande do Sul para assinar com o Vozão até o final deste ano. Fim de carreira, né? Mas a gente dizia durante a semana passada. Mas acho que para o Ceará cabe legal, é uma atração, né? O Vozão aí teve ameaçado de voltar à Série B. Tem um jogador que tem um nome aí, né? E o Rafael Sobis é boa gente. Sim. Também tem esse lado, né? Mas está realmente na descendente, mas acho que com todo o respeito ao Ceará, cabe muito bem lá, se une a garotada, os jovens valores, a contratações pontuais. Acho que com a experiência pode ajudar muito. Vai ser muito útil ao Ceará. Sim, vai ser útil para o Ceará, vai. Agora, oficial, o Corinthians acertou a venda de 40% dos direitos econômicos do atacante Cleison ao Bahia, que desembolsou 4 milhões de reais para contar com o jogador de 24 anos. O contrato vale até dezembro de 2022. Outra saída que eu não gostei. Não gostei. Eu acho que o Cleison ele é muito rápido, ele é muito ágil, ele tem uma penetração pela esquerda que poucos jogadores têm. Ele chega até às vezes lembrar um pouco o Soteldo. O problema dele é que ele não consegue ser regular. Esse é o grande problema dele. É o caso do Soteldo. O Soteldo é regular. Ele começa jogando de um jeito e termina jogando do mesmo jeito. O nosso querido Cleison não é assim. Mas, infelizmente, ele saiu do Corinthians. Se fosse o Thiago Nunes, não deixava. Dava mais uma oportunidade. Você tem o Everaldo para fazer essa função do Cleison. Vem de contusão, mas vai tudo saber bem, mas é um bom jogador, Chico. O Cleison já deu, todo respeito ao Cleison aqui, nada pessoal, mas já deu o que tinha que dar. Acho que... Tem o Everaldo, tem a expectativa do Michael ou do tal plano B que nós ainda não conhecemos. E não podemos nos esquecer do Janderson, o garoto Janderson, que terminou bem o ano aí, que pode jogar também pelo lado do campo. O Janderson é uma boa lembrança. Acho que pode ser feliz aí lá no Bahia, novos ares. O momento do Corinthians era um momento de reformulação. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai ter mais Corinthians ao vivo lá do... E parece que tem problemas lá no Corinthians, né? O Jonas daqui a pouco vai trazer informações aí. Machucou lá um cara que não tinha que machucar. Começou um mal. Também teve negócio, viu, gente, que desandou. O atacante Felipe Viseu, da Udinese, da Itália, que estava emprestado ao Grêmio, era esperado hoje no CT do Atlético Paranaense, mas não apareceu. Especula-se que propostas do futebol russo tenham feito o clube italiano mudar de ideia sobre o empréstimo ao Furacão. Eita! E a gente dizia na sexta-feira, no Giro de Notícias, que, no meu entendimento, era um belo reforço aí para o Atlético Paranaense. Agora o dinheiro fala mais alto, Chico. Sim, a gente não tem como. O nosso mercado, infelizmente, não pode concorrer com mercado nenhum. Não, e por isso que a gente também tem, muita gente fica na expectativa, fechou, não assinou. Não botou ali a letrinha no papel. Não mandou registrar no cartório. Aí, sempre um pé atrás. Hoje nós perdemos até para o mercado argentino, se bobear. Até para o mercado argentino a gente perde. Tá difícil, mas pode ser. A Ponte Preta anunciou a contratação por empréstimo do zagueiro Kleber Reis. Lembra dele, Rafa? Sim. Que pertence ao Santos. Essa será a segunda passagem do atleta pela Macaca, que apareceu pela primeira vez no Moisés Lucarelli em 2012.
Foi bem no Corinthians, né? Ele saiu da Ponte, né? Saiu da Ponte bem, aí foi pro Corinthians, teve uma boa passagem. Nossa. Aí foi pro exterior, na Alemanha, Ele formava voltou a dupla ao de área Santos. com o Gil, não é isso? E no Santos não teve muito legal, não. Mas vai buscar novos ares, acho que pra Ponte é um belo reforço. É um becão de fazenda, né? Becão de fazenda, mas serve. Mas no Corinthians, a zagueirada se deu bem lá. Todo mundo jogou bem, né? Se deu bem. O Grêmio está interessado no centroavante Pedro, ex-Fluminense. Esse é bom. Esse é bom, muito bom bom jogador. O tricolor gaúcho já entrou em contato com a Fiorentina e deve apresentar uma proposta oficial ainda esta semana. Eles estão querendo o Kahneman, de repente pode ser. Essa é contratação aí que tem que... Ficam falando muito de Michael. Imagina, Everton, Pedro... Boa, o Renato de bobo não tem nada, não. Claro Se o Grêmio trouxer esse cara aí, esse Pedro, é uma belíssima contratação que vai chegar e deixar o tricolor gaúcho muito mais forte. Mas com o Renato, eu acredito que vai dar certo. Agora, qualquer outro lugar que ele for, eu não sei não. Porque com o Renato é aquele que chega, o moleque vem aqui, chega mais. Ó, você pode fazer isso, não pode fazer aquilo, entendeu? Ele dá um norte pro jogador, entendeu? Então eu acho que lá, quem sabe ele dê certo. Ele que é garoto ainda, né? Claro. Alexandre Matos, ex-diretor de futebol do Palmeiras, acertou contrato com o Reading da 2ª divisão inglesa. Mas enquanto o visto de trabalho na Inglaterra não sai, o Cartola vai passar um período como voluntário no Cruzeiro, em gratidão ao clube que o projetou no cenário do futebol. Eu achei legal, achei honesto da parte dele. Foi muito honesto da parte dele, ajudar o Cruzeiro nesse momento que o Cruzeiro está numa fase 2ª divisão, querendo se reestruturar. Ele, quem sabe, chegue lá e acenda um lampião de gás, né? Uma luz no fim do túnel. Lá. E o fato dele trabalhar na Inglaterra mostra também que ele é um profissional competente. Sim, claro. Né? Ele é competente. O problema dele aqui foi político, né? Do Palmeiras foi político. E mais um técnico português, agora está na moda, pode estar chegando à 1ª divisão do futebol brasileiro. O Bragantino estaria negociando com Carlos Carvalhal, treinador do Rio Ave, com passagem pelo Sporting e trabalhos também no futebol inglês e turco. Vamos embora, é a moda, né? Português, eu tô lá, inclusive, lá no condomínio, lá estão precisando de um zelador lá também, então até procurando um Portuga lá. Você vai botar um Portuga lá? Estão lá, verdade, os caras estão falando, pôr um Portuga lá. Garrafa, não quero falar nada não, mas eu ouvi dizer que o time da Gazeta está procurando português também para o lugar do centro do Garrafa. É isso. Pois é, procurar técnicos estrangeiros parece mesmo ser uma tendência no futebol brasileiro para essa temporada. Veja na reportagem, dele, Osmar Garrafa. Um fenômeno avassalador. Em menos de um ano dirigindo o Flamengo, o técnico português Jorge Jesus chegou ao Brasil, venceu e convenceu. E o ano de 2019 foi mesmo dos gringos. O argentino Jorge Sampaoli não conquistou títulos por aqui, mas levou a modesta equipe do Santos ao vice-campeonato brasileiro, jogando um futebol vistoso, o chamado futebol moleque. E o sucesso dos treinadores estrangeiros mexeu com a cabeça dos dirigentes brazucas. E nessa temporada que está apenas começando, não serão poucos os gringos dirigindo os principais clubes do país. O português Jesus disse sim ao Mengão e vai cumprir seu contrato até pelo menos o meio do ano. O Santos perdeu o Sampaoli, que não acertou sua permanência, mas trouxe um Jesus genérico. É isso, o português e experiente Jesualdo Ferreira, que em Portugal já conquistou títulos importantes. O Inter foi até a Argentina buscar o jovem Eduardo Cudê no Racing. O Atlético Mineiro importou um técnico venezuelano. Isso mesmo, Rafael Dudamel, que vinha fazendo um ótimo trabalho na seleção de seu país, agora é do Galo. Já tivemos por aqui estrangeiros que não deixaram nenhuma saudade. Quem não se lembra da rápida passagem do atual técnico da seleção peruana, Ricardo Gareca, em 2014 pelo Palmeiras? O português Paulo Bento ficou apenas 3 meses no Cruzeiro em 2016 e conquistou só 41% dos pontos disputados.
Você, dirigente, que está pensando em trazer um gringo para dirigir seu clube, cuidado, pois alguns não demonstram muito apego ao cargo. Basta uma proposta para deixar o Brasil e eles vazam. O São Paulo perdeu o colombiano Juan Carlos Osório para a seleção mexicana em 2015 e no ano seguinte viu Edgar Bauza partir para comandar a Argentina. O colombiano Reinaldo Rueda chegou ao Flamengo em 2017, foi vice-campeão da Copa Sul-Americana e logo saiu para assumir o Chile. Bom, se você, dirigente, quer estar na moda e contratar um técnico estrangeiro, as cartas estão na mesa. Mas isso mostra também que a fórmula de muitos treinadores top, né, brasileiros, já caiu no desgaste, Garrafa. As cartas estão na mesa e tem um na pista aí, que é o Sampaoli, né? Você estava falando aí. E o Celso fez aqui uma observação gatilho, né? Importante, até porque o Jesus, que está em férias, mas em Portugal, está falando para Dedéu, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Ele falou que cumpre o contrato dele até metade do ano. E aí o Celso fala, até maio. Olha, Sampaoli deve estar esperando, porque ele quer um time vencedor. Claro, Sampaoli pode estar esperando. Então está na pista. Agora, eu sou da seguinte tese, para resumir, eu não sou a favor de técnico brasileiro, novo. Para mim, técnico de futebol é técnico de futebol. Não importa a nacionalidade do cara. Não é? Tem que parar com esse modismo. E aqui já tivemos o modismo dos jovens, quando pegou-se o Jair Ventura, Eduardo Batista, tinha o Roger Machado, início de carreira, eram os melhores, não vingaram. Aí depois eram os veteranos, voltou Filipão, aí pegaram o Abel, começaram a pegar os técnicos mais experientes. Luxemburgo. Acho que não, tem que parar. E agora são os estrangeiros. E vai todo mundo na onda. Todo mundo se escondendo. Se contratar, quantos times disputam brasileiro? São 20. São 20. Se contratar 20 português, 19 vão perder, velho. Né? Só vai ganhar um. Então, muita calma nessa hora. Eu acho que não existe técnico brasileiro, estrangeiro, português, argentino. Existe técnico bom, técnico médio e técnico ruim, Chico. O problema todo, pegando, por exemplo, o Josualdo, é que o Josualdo, ele mistura um pouco, não só treino, ele mistura estudo também. Ele é um estudioso. Ele foi professor naquelas faculdades em Portugal. Mourinho falou dele. Exatamente, comentarista esportivo de TV. Quer dizer, é um cara que tem um nível... E vencedor. Ganhando coisas atrás de coisas. Então, ele foi campeão, por exemplo, na Europa, na África e na Ásia. E o estilo dele é o 4-3-3, quer dizer, é um estilo ofensivo, né? É isso que é importante, o cara ter currículo, né, Celso? Então, ele tem currículo e todos esses portugueses estão vindo para o Brasil com a promessa de jogar para frente, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. E já que estamos falando em treinador português, o Jorge Jesus deu uma entrevista lá em Portugal. Ele deu uma alfinetada no Flamengo. Verdade, dá uma olhada. O Flamengo... face à marca que é mundial, ainda não sabe, não é expor a sua marca, não sabe valorizar a sua marca. Um jogador como o Ranieri, segundo o que eu ouvi, não pode ser vendido por 105 milhões de reais, 30 milhões de euros. Não pode ser vendido por 30 milhões de euros. Nisso o Benfica é espetacular. O Benfica vende jogadores acima daquilo que muitas vezes vale. Vamos a ver agora. Esta é a primeira página do jornal que sai amanhã. Esse miúdo não devia, mas pronto. Mas o Flamengo ainda não sabe valorizar muito os seus. Diga-me ali, uma ofertazinha. Diz ali, regalo de Ranieri. É um regalo. Uma ofertazinha. Ele pode ser marrento, mas ele tem razão no que disse. Celso, mas aí tem a visão do técnico, a visão do dirigente. São 35 milhões de reais por uma promessa. De euros. De euros, desculpa. Por uma promessa. Eu acho que é... Né? No primeiro momento, eu estava até concordando com o Portuga. Eu passei o dia inteiro pensando, eu falei, esse Portuga aí está cabeça de técnico. É que ele está com a mentalidade de técnico europeu. Não é? Que pensa em euros. 35 milhões, Celso. É que ele trabalha com o menino, ele sabe do potencial, ele sabe o que pode significar. Ele é reserva hoje, ele trabalha com o menino. Em maio, o português recebe um poste e vaza e larga o Ranieri aqui. Aí chega um outro que vem com outro potencial, o cara não vinga. Então a gente tem que tomar um certo cuidado. O Chico disse anteriormente que a gente não tem potencial para brigar com os caras. Não tem. 35 milhões num cara que jogou, acho que 8 jogos aí, não sei, fez 5, 6 gols, 4 gols, muito pouco, mas uma promessa muito grande.
eu acho que é um valor irrecusável. Eu acho que o português deu uma arranhada aí. Eu também acho que ele foi muito severo com o Flamengo, né? Não reconhecendo as condições do futebol brasileiro, que hoje são muito ruins, né? E para pagar o salário dele, que não é pouco, né, Portugal? Não mesmo. Bom, ele acha que dinheiro é capim? Você acha na geladeira, pai? E esse cabelo feito aí, no cabeleireiro. E ele deu uma no Renato, você viu o que ele falou do Renato? Ele era o melhor, o número 1 do Brasil. Rapidinho, isso aí, essa entrevista foi tipo do Mesa Redonda lá em Portugal. Ele falou 3 horas, eu estava assistindo, aí ele fala assim do Renato, Renato, um bom técnico lá no Brasil. Ele era o primeiro até eu chegar, mas não ganhou um brasileiro ainda, deu uma no Renato. Não trabalhou fora. Vamos agora para a Academia de Futebol com o José Paes e o noticiário do Palmeiras. Fala, Zé. Oi, meu amigo Celso Cardoso, um abraço para você, um abraço para todo mundo que está acompanhando o nosso querido Gazeta Esportiva. É isso mesmo, eu falo aqui da Academia de Futebol do Palmeiras, o CT do Palmeiras, na zona oeste de São Paulo, onde ainda há pouquinho o técnico Vanderlei Luxemburgo, nessa 5ª passagem dele pelo Palmeiras, teve o primeiro contato com os jogadores do elenco alviverde. A gente lembra que o Palmeiras não contratou nenhum reforço para 2020, apenas o técnico Vanderlei Luxemburgo foi contratado e 9 jogadores da base do Palmeiras, que atuaram na base do Palmeiras no ano passado e também nos anos anteriores, vão aí compor o elenco profissional do Palmeiras. Eu vou pedir para o Thomas Jefferson, o nosso câmera, mostrar aqui o campo da academia. Os jogadores deram uma voltinha aqui, correram no gramado hoje, destaque para o Daverson, destaque para o venezuelano Alejandro Guerra, que ainda não tem destino, ele que voltou do Bahia, ainda não sabemos para onde ele vai, mas correu aqui com os demais jogadores. O Palmeiras que vai tentando abrir um pouquinho o elenco, tirar um pouquinho aqueles jogadores que ganhavam mais, trazer jogadores da base, dar uma reforçada no elenco com o que tem na base. Com isso, o Palmeiras, viu, Celcinho, se desfez do Praz, do Borja, do Thiago Santos, do Antônio Carlos, tudo para reduzir a folha salarial, dar aquele alívio nas contas. O Borja, o Palmeiras está projetando aí economizar cerca de 8 milhões de reais por ano com o Borja, que foi emprestado lá para o Júnior de Barranquilha. E esses 9 jogadores que subiram para o profissional são os seguintes, eu vou ler aqui o nome deles para vocês, ó. O goleiro Vinícius Silvestre, o zagueiro Pedrão, o atacante Wesley e 6 jogadores que vinham disputando torneios aí pela equipe de baixo. São eles o lateral esquerdo, o Lucas Esteves, os volantes Patrick de Paula, Gabriel Menino, o meia Alanzinho e os atacantes Ivan Angulo e Gabriel Veron. Aliás, hoje aqui na Academia de Futebol nós tivemos coletivas do Patrick de Paula, do Gabriel Menino, do Lucas Esteves, eles que vão compor aí o elenco do Palmeiras esse ano. E eles falaram sobre a pressão que é vestir a camisa do Palmeiras. Será que tem pressão para quem é da base? Vamos dar uma conferida. Fizemos por onde para estar aqui e vamos procurar aprender e responder da melhor forma possível. A gente vai encarar isso como uma oportunidade, né? A gente vai subir, não com pressão, que acho que não é isso, acho que a gente subiu por mérito mesmo, trabalho esses anos todos na base, muitos títulos, chegamos bem, treinamos bem, jogamos bem e subimos aqui por mérito. A gente está muito feliz de estar aqui, né? Por estar fazendo parte desse elenco, campeão, que tem muitos títulos. E a gente está aqui, a gente subiu para o profissional para somar, né? Não para a pressão estar em cima da gente, a pressão está dividida para todos. E a gente está com o grupo fechado e unido. Só para arrematar da minha parte aqui, Celcinho, 2 informações. No sábado, no dia 11, o Palmeiras vai lá para Orlando para a disputa da Florida Cup. O Palmeiras faz 2 jogos, um no dia 15 contra o Atlético Nacional da Colômbia e outro contra o New York City dos Estados Unidos. O Palmeiras estreia no Campeonato Paulista no dia 22. E uma informação para arrematar, uma informação final. O Palmeiras está muito perto de emprestar o Johan para o Atlético Mineiro e o Palmeiras também negocia o Vitor Luiz com o clube lá das Minas Gerais. Um abraço para você, um abraço pro Garrafa, pro Chico, para todo mundo que está acompanhando o nosso programa. Um beijão. Valeu, Zé Paes, muito obrigado pelas informações do Palmeiras. O Palmeiras que pintava como milionário e tal. Tem um detalhe, não é que tinha um patrocinador que ia lá, pegava e dava de presente para o Palmeiras. Cada jogador que a Crefisa coloca lá é um empréstimo que ela faz para o Palmeiras. Depois da reformulação. Exato, por causa da exigência receita, da Polícia Federal, exato, e depois de renda, né? Então, aí tiveram que mudar o contrato. Então é o Palmeiras mais pé no chão nessa temporada, mas o elenco é bom. Sem dúvida. O que dá certo, dá certo. O que não dá certo, não dá certo.
contratar jogador e encher de craque o time, não deu certo para o Palmeiras. Mas é que o Alexandre... A expectativa era outra. O Alexandre Matos... Vários títulos, entendeu? Sabe aquela pessoa em casa que está com a geladeira cheia, mas cisma de ir no mercado e vai comprando... Era o Alexandre Matos. Minha sogra é assim. Não é? Minha sogra é assim. Então, eu sabia que você ia achar fácil um exemplo. Já então achei. Tem gente que é assim, a geladeira está cheia, não, vai no mercado e compra um monte de coisa que não precisa. Mas a questão é que, na verdade, ele comprava não para consumo próprio necessariamente, mas para que os outros não comprassem. Não creio muito, Celso. Não creio muito, não. Era uma movimentação financeira que acabou no Palmeiras. E era isso que queria a torcida, era isso que queriam os conselheiros. Palmeiras tem grana, vai lá, contrata jogador que vem para jogar. Não adianta contratar jogador aí que ninguém sabe quem é. Acho que tá certo, Palmeiras. É isso aí. Hora de voltar para o CT. Joaquim Grava com as novidades do Corinthians. Fala aí, Jonas, o que você tem de novidades do Timão? Fala, Celso, voltamos aqui do CT Joaquim Grava com as informações desse Corinthians. Como a gente já disse aqui no Gazeta Esportiva de hoje, apresentação oficial nessa segunda-feira do técnico Thiago Nunes, ele que chega, né? Vamos falar dessa nova comissão técnica rapidamente. Ele chega acompanhado do Evandro Fornari e do Kelly Guimarães, que eram auxiliares dele no próprio Atlético Paranaense. Chega também com Michel Ruff, preparador físico, o Pedro Sotero, analista de desempenho, e o Marcelo Carpes, preparador de goleiros. O Thiago Nunes, na própria entrevista coletiva, disse que é muito importante já ter uma equipe, uma comissão entrosada, que já se comunica há um bom tempo, até porque o tempo é curto, né, aqui no Corinthians. O Timão tem um calendário bastante apertado, para vocês terem uma ideia. Domingo, dia 12, agora viaja para os Estados Unidos, onde vai disputar a Florida Cup, 2 jogos pela Florida Cup. No dia 22 de janeiro, estreia no Campeonato Paulista contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Aí serão 4 jogos no Paulistão, e no dia 5 de fevereiro, daqui a menos de um mês, o Corinthians tem o primeiro duelo da chamada pré-Libertadores, ou fase inicial da Libertadores, como prefere o Celso Cardoso. O Corinthians, que nessa fase vai enfrentar ou o San José da Bolívia ou o Guarani do Paraguai, ainda aguarda esse adversário. E o Thiago Nunes falou justamente sobre esse desafio de assumir o Corinthians. Disse que é um sonho realizado, assumir um dos maiores clubes do mundo. Falou sobre esse sonho realizado, falou sobre esse desafio e também disse que já está ciente da pressão que vai enfrentar num clube tão grande quanto o Corinthians. A gente ouve agora um trechinho inicial da entrevista coletiva do Thiago Nunes, apresentado nesta segunda-feira aqui no CT Joaquim Grava. Olha só. A minha ideia hoje é que a gente possa fazer essa equipe, né, propositiva, ofensiva, mas não impede que no decorrer da temporada a gente vai encontrar uma identidade que nos consiga levar mais próximo da vitória com outro formato de jogo. Os atletas que estão aqui são atletas com uma característica técnica que eu acredito muito que podem dar resultado imediato. Existe uma base de trabalho de muito tempo, né, e essa base não pode ser descartada de maneira alguma. Vim muito tranquilo, né, que tem um grupo capacitado para enfrentar esse desafio, mas sabendo também com naturalidade da responsabilidade que é estar bem em todas as competições. A única coisa que eu sei, chegando nesse momento do Corinthians, é que eu vou sair. Se vai ser daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 100 anos, né, só Deus sabe, mas o papel do treinador é aproveitar cada dia da melhor maneira possível. Vou viver cada dia do Corinthians como fosse o melhor dia da minha vida, para que eu possa, quando sair daqui, sair com a cabeça tranquila que eu fiz o meu melhor. Hoje, nesse primeiro treino comandado pelo Thiago Nunes, já tivemos no campo a presença das duas principais contratações do Corinthians até o momento, o atacante Luan e o volante Vitor Cantígio, ainda não anunciado oficialmente, mas já trabalhando por aqui. Além deles, o Davó, atacante de 20 anos que vem do Guarani. Jogadores também que voltam de empréstimo, como Pedro Henrique, zagueiro, Camacho, volante. Ambos trabalharam com o Thiago no Atlético Paranaense. O Richard e o André Luiz também trabalhando por aqui. Amanhã, o Sid Clay, lateral esquerdo, é aguardado para assinar contrato. Isso, inclusive, deve mudar a posição do Avelar. O Thiago Nunes confirmou que o Danilo Avelar, neste ano, na temporada de 2020, vai disputar posição no miolo de zaga do Corinthians. Mais uma novidade aí da filosofia do Thiago Nunes à frente do Timão. E ele falou justamente sobre o elenco, trazendo uma notícia que a gente já citou aqui na primeira entrada do Gazeta Esportiva, que ele não conta com 2 ídolos históricos do Corinthians para essa temporada. Ainda tem contrato, mas Ralf e Jadson não fazem mais parte dos planos. Olha só. Sobre o Ralf, é um atleta que tem todo o meu respeito, né, uma história maravilhosa dentro do clube.
E a opção, nesse momento, né, por ele não permanecer, é por uma questão de característica, né? Eu entendo que os jogadores que foram escolhidos para permanecer nesse momento têm uma característica que vai mais ao encontro do que eu imagino como modelo de jogo. Sobre o Jadson, um exemplo que acabei falando do Ralf, é um atleta que tem todo o respeito pela trajetória linda que ele teve dentro do Corinthians, mas justamente pelo que você falou de termos jogadores com a característica parecida no plantel, né, a gente vai acabar não utilizando ele nesse momento. Mas muito pela presença do Luan, do Pedrinho, do Vital, jogadores que podem dar essa resposta no setor de campo. Ele não se apresentou hoje, assim como o Jadson, o René Júnior, e tem mais 1 ou 2 atletas que existem situações de negociação de interesse, de sondagens. Então a gente preferiu que eles venham na quarta-feira para que a gente converse com seus representantes e internamente também para ver os melhores negócios tanto para o Corinthians como para eles. Uma última informação aqui do treinamento dessa segunda-feira no CT Joaquim Grava envolvendo o goleiro Cássio. Um susto aqui, Márcio Gabriel e Osmar Menezes, aqui nossa equipe da Gazeta no CT Joaquim Grava, ouviu os preparadores de goleiro chamando por médicos, porque o goleiro Cássio sofreu uma luxação no polegar da mão esquerda e passará por exames, preocupa, ainda passará por exames, mas sendo aí reavaliado nos próximos dias o Cássio para a gente saber dessa situação. E para encerrar uma notícia triste, já que a gente está falando de goleiro, o Corinthians em nota oficial informou o falecimento do ex-goleiro Luiz Moraes, o Cabeção, que foi campeão paulista pelo clube em 1951 e 54, campeão do Rio São Paulo em 53 e 54, quarto goleiro que mais vezes vestiu a camisa do Corinthians com 324 jogos. Celso, volto com vocês. Bem, Jonas, muito obrigado pelas informações do Corinthians. O tempo urge e a gente já tem que dar o resultado da enquete. Nós perguntamos qual time chega mais forte para o início da temporada. E a maioria respondeu Corinthians, com 33% dos votos. A gente fica por aqui. Muito obrigado, Osmar Garrafa. Muito obrigado, Chico Lang. Amanhã o Garrafa está de volta também. O Chico vem depois na semana também. E nós encerramos o Gazeta Esportivo de hoje homenageando Alex Turner, guitarrista e vocalista da banda Arctic Monkeys, que completa hoje 34 anos. Tchau.